Olá, sejam muito bem-vindos ao InovaRegCast, o podcast da InovaReg Consultoria, dedicado a transformar a regulação em inovações eficientes para o setor de alimentos. Eu sou Marília Ferreira, engenheira de alimentos e especialista em inovação com estratégia regulatória. E eu sou Amanda Poldi, nutricionista com mestrado em rotulagem, especialista em segurança alimentar e governança corporativa. Juntas fundamos a InovaReg com a missão clara: conectar a indústria com a academia e com o governo para transformar desafios regulatórios em oportunidades reais de crescimento. Se você chegou até aqui, é porque já sabe que regulação não é burocracia. Então, aproveite, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir isso e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Cada episódio vai conectar você a vozes que fizeram e continuam fazendo história da regulação de alimentos no Brasil. E para estrear, recebemos alguém que esteve lá no começo de tudo. O tema hoje é a regulação como vantagem competitiva, como a história da Anvisa define a estratégia de alimentos para o futuro. Vamos explorar como as primeiras normas brasileiras da Anvisa para alimentos foram construídas, quais obstáculos foram superados e o que esse legado significa para as empresas que precisam se preparar para as mudanças que chegam. É uma conversa sobre passado, presente e futuro da regulação, uma história que começa no final dos anos 90 e que segue sendo escrita hoje em cada consulta pública, em cada nova resolução, em cada rótulo que chega às mãos dos consumidores. Nosso convidado de hoje é uma referência absoluta no campo da saúde pública e da regulação no Brasil, por quem temos muito apreço. Médico, formado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí em 1977, mestre em Administração de Empresas na área de saúde pela GV em 1986, médico do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de 1980 a 2007, professor assistente da Faculdade de Saúde Pública da USP desde 1988. E autor do livro Gestão em Saúde, já na segunda edição. E o capítulo que mais nos interessa hoje é a experiência que ele viveu entre 1999 a 2003. Ele foi simplesmente o primeiro diretor-presidente da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Foi ele quem liderou, literalmente, assinou as primeiras normas que moldaram o marco legal de alimentos no Brasil. Depois de liderar a Anvisa, atuou como secretário municipal de saúde de São Paulo e como superintendente corporativo do Hospital Sírio-Libanês. Um currículo que une ciência, gestão pública e impacto real na vida das pessoas. Dr. Gonzalo Vecina Neto, é uma honra enorme recebê-lo aqui na InovaRegCast. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e com os nossos telespectadores, né? Doutor Gonzalo, um prazer ter o senhor aqui. O senhor foi o primeiro diretor-presidente da Anvisa e queria falar um pouquinho sobre a modernização que o senhor implementou quanto teve na Anvisa, né? Então, foi publicada a primeira legislação de rotulagem nutricional obrigatória. Já existia, mas não era obrigatória, e nela teve a aplicação de porções e também teve a desburocratização sobre registro de alimentos, onde teve uma avaliação de risco sobre a necessidade ou não desse registro. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa modernização. Primeiro vamos deixar claro que a vigilância sanitária não começou a funcionar em 1999, né? Em particular, no que diz respeito à segurança de alimentos, existe toda a experiência dos judeus com essa questão da segurança dos alimentos, né? E depois, mais tarde, a experiência dos muçulmanos a partir do século do ano 600 depois de Cristo, né? Os judeus têm mais de 5.000 anos produzindo a comida kasher. São regras, basicamente, são olhadas a partir da religião, mas são regras voltadas para diminuir o risco de adoecer quando nos alimentamos, né? Então, essa é uma preocupação da humanidade bastante antiga. As vigilâncias sanitárias incorporaram essa busca da segurança no consumo.
O importante é que esse risco seja um risco conhecido e que ele seja cada vez menor, né? Além do problema do risco de produzir, que também deve ser vigiado, né? Risco de consumir, risco de produzir. Esse é o espaço de ação dessa função da saúde pública chamada vigilância sanitária. Nós tivemos durante os 30, 40 anos, dos anos 60 aos anos 90, grandes transformações no Brasil. Há uma tendência a buscar a industrialização tardia do Brasil. E a área de alimentos é uma área que foi muito convocada para esse momento, né? E houveram transformações muito grandes na produção e no consumo de alimentos. Essas transformações tiveram que ser melhor regradas durante esse período, particularmente os anos 90, quando o Brasil, a partir do governo Collor, abre o país para o mundo, né? Então o país passa por uma transformação através da globalização. E essa transformação fez com que houvesse uma invasão de produtos num país fechado, né? Durante toda a ditadura de 64, não havia a importação de muitos alimentos, né? O que era produzido aqui era produzido, o que vinha de fora não era aceito, né? O Brasil era muito fechado. O Brasil foi um dos países de economia mais fechada do mundo. E a partir dos anos 90, isso passa por uma transformação muito abrupta, porque o Fernando Collor não preparou o país para essa abertura. E isso foi muito difícil para a indústria, todas as áreas industriais, mas a área de alimentos sofreu muito também, né? Principalmente alimentos que sejam industrializados. Ao mesmo tempo, nós tivemos uma expansão muito grande do processo de produção de alimentos na área agrícola, né? A abertura da fronteira oeste do Brasil foi um evento muito importante. Então, há uma transformação muito grande no processo de produção, no processo de consumo e no processo de exportação. O alimento se transformou num item fundamental da economia brasileira. E aí, há necessidade de fazer a atualização da chamada regulação sanitária sobre alimentos. Qual é a ideia da atualização? É continuar garantindo que nós tivéssemos, e continuamos tendo, segurança no consumo, né? São dois problemas importantes na área de alimentos. Um problema importantíssimo é o alimento seguro. Então, vocês são profissionais dessa área, sabem da importância do alimento seguro. Ninguém compra comida. As pessoas compram comida segura. O mundo inteiro compra comida segura. De volta e meia nós temos essas discussões aí com a China, com os países árabes, que querem comprar uma comida que eles saibam onde foi produzida, como foi produzida, com que elementos foi produzida. O segundo problema é um problema até mais importante do que o alimento seguro, que é a segurança alimentar, né? Que é as pessoas terem acesso a uma alimentação que permita que elas tenham uma vida adequada, né? Para não dizer outra coisa. E esse é um problema muito importante do Brasil, as políticas de segurança alimentar. E as tabelas que nós produzimos a partir daí, elas estavam voltadas para essa questão: aumentar o acesso ao alimento, por um lado, e, por outro lado, garantir que esse alimento seja um alimento seguro. Até a 1999, que quando é criada a Anvisa, a Secretaria de Vigilância Sanitária era muito burocratizada.
todo tipo de alimento. E isso não aconteceu só com alimentos, aconteceu com alimentos, com cosméticos, com domiciliantes, com produtos para a saúde, com medicamentos. Em todas as áreas havia uma burocracia muito grande. Então, qualquer produto para ser colocado no mercado tinha que ter registro na vigilância sanitária. Houve até um processo de descentralização a partir dos anos 85, 86, após a eleição do Tancredo Neves. Houve uma tentativa de descentralização, particularmente da área de alimentos, dos registros de alimentos, mas não avançou muito. E aí nós tínhamos pela frente a necessidade de modernizar a atividade regulatória, olhando para a redução de risco. E como fazer isso sem desburocratizar? Então, foi daí que, discutindo com a indústria, acho que é muito importante lembrar que continuamente nós estivemos dialogando com a indústria, nós começamos a propor um processo de desburocratização que ainda não acabou, continua sendo necessário, né? Mas, de qualquer forma, a maioria dos alimentos dentro da estrutura de processamento, de produção industrial, eles foram... houve a abolição da necessidade de registro, né, para a maioria dos alimentos. E foram criados um conjunto de regras, e junto com esse conjunto de regras veio essa ideia da rotulagem nutricional obrigatória. Foi muito difícil de fazer, tivemos um apoio muito importante da Universidade de Brasília, que foi quem teve o conjunto de ideias que permitiu que a gente caminhasse, criando algumas saídas, né, para que as pequenas indústrias também pudessem cumprir com a regra, né? Não adianta você fazer uma regra perfeita que ninguém pode assumir. Então, essa inteligência veio do diálogo com a indústria e do diálogo com a universidade. A vigilância sanitária conseguiu implementar essa nova forma de olhar para os alimentos através da rotulagem nutricional obrigatória. Muito bom, realmente é muito importante, né? A gente percebe nessas discussões de legislação a participação de todo mundo do setor e ter dados para poder embasar, né, a atualização. E essa modernização toda é uma história, né? Uma história contada de uma forma tão leve, né? Ela trouxe mais transparência para o consumidor, para ele fazer decisões de escolhas, né? Melhorar a sua alimentação. Quais os principais obstáculos que o senhor enfrentou para essa construção? Veja, eu acho que entender o que é regulação é um obstáculo importante, né? A indústria, uma parte da indústria vê a regulação como um obstáculo. Uma parte da indústria, que tem um componente mais mundial, percebe a importância da regulação a partir da experiência nos seus próprios países de origem, né? A grande indústria de alimentos do mundo. Então ela consegue entender um pouco melhor, mas a indústria, particularmente a indústria de capital nacional, a pequena e média indústria, ela vê a regulação como um obstáculo. Então esse é um primeiro problema importante a ser enfrentado, né? Mas eu estou fazendo bem, eu estou oferecendo um produto mais barato. As pessoas não conseguem enxergar que o problema é que o alimento não pode provocar doença, né? Os problemas que nós tivemos, por exemplo, com palmito, né? O problema da possibilidade de você ter botulismo ou consumir palmito. Então, como fazer as pessoas entenderem que tem um conjunto de elementos que nós temos que ter em conta para conseguir colocar o palmito na mesa do cidadão, não é do consumidor. A Anvisa não trabalha com consumidores. A Anvisa trabalha com cidadãos. É outro departamento, né?
Tivemos, acho que foi importante ter a lei do consumidor, etc. Mas não, o problema nosso é anterior a isso, é risco sanitário. Então, primeira coisa é fazer com que o ambiente entenda o que é vigilância sanitária e o objetivo da vigilância sanitária, a redução de risco. E a redução de risco, ela está associada a um conhecimento que nem sempre o empresário tem, que é como o risco se transforma em dano, em doença, né? Então, os ovos têm salmonela? Os ovos têm salmonela. Por que os ovos têm salmonela? Porque a galinha mora no chão e a salmonela também, né? Então, a probabilidade de você ter salmonela em um ovo é importante, né? Isso significa que nós vamos proibir o consumo de ovo? Não. Mas isso tem que ser conhecido. As pessoas têm que aprender como é que faz a manipulação de ovo, de carne de frango, para que a probabilidade de risco se transformar em dano diminua. Então, isto tudo é o quê? Conhecimento. Como faz para esse conhecimento chegar ao cidadão? Essa é uma outra discussão muito importante. E dessa discussão a indústria tem que participar, né? Nós já tivemos, eu lembro muito das discussões na BIA sobre pelo de rato em massa de tomate, né? O nosso assistente aqui vai falar, pelo de rato? Não pode. Onde está o tomate? O tomate está no chão. Onde tem rato? Está no chão. Onde tem pelo de rato? Então, vai ter um pouco de pelo de rato, enfim. Tudo isso são coisas que nós temos que entender. E é lógico que o processo de pasteurização da produção da massa de tomate é fundamental para a gente conseguir trabalhar com esses elementos com os quais nós estamos discutindo aqui. Então, eu acho que o grande desafio da vigilância sanitária é entender que nada se faz sem saber, sem o conhecimento. O conhecimento é que cria a norma regulatória responsável pela redução da probabilidade da ocorrência de dano. Então, essa foi uma questão muito importante. Onde está o conhecimento? Nas universidades. O conhecimento está na universidade. E na indústria também. E na indústria. É a indústria que tem que ter o conhecimento, porque ela está produzindo o alimento, né? Então, essa interação entre o órgão regulador e o mercado, e da onde vem o conhecimento vem da universidade, mas ele é transformado na indústria. Então, a universidade e a indústria têm que ser elementos em que continuamente a vigilância sanitária vai lançar a mão para conseguir fazer a regra que vai consistir em garantir a segurança sanitária do produto. Isso exige um ambiente de transparência. Quer dizer, se quem sabe do risco e de como o risco se transforma em dano é a indústria, eu tenho que falar com a indústria, mas eu não posso falar com a indústria num quartinho escuro. Eu tenho que falar com a indústria num ambiente aberto, né? Eu tenho que buscar a universidade para a universidade nos ajudar a produzir conhecimento que diminua a probabilidade da ocorrência de dano. Mas também tem que ser num ambiente aberto. Então, essa é uma transformação que, durante os anos de chumbo, durante a ditadura, não era importante. Durante a ditadura, a ordem tinha que ser cumprida e estamos conversados. E, de repente, nós estávamos construindo uma nova democracia durante os anos 90. Essa construção de uma nova democracia exigia uma nova vigilância sanitária. E muitas outras coisas novas nós tivemos que fazer, não só na vigilância sanitária. Então, essa transformação foi uma transformação muito importante e foi difícil de fazer porque ela exigia
um novo ambiente regulatório, um ambiente de transferência de conhecimento e um ambiente em que as pessoas entendessem que não tem que existir uma vigilância policialesca, né? Muitas vezes a imprensa me procurava e falava: mas você não sabia? Como é que eu posso saber se eu não sou onisciente? Né? Então, eu não sabia. Agora, você sabia? Sim, eu sabia. E se você sabia, por que você não falou? Se você sabe que dano é uma coisa que nós temos que evitar. Então, a tarefa da vigilância sanitária, a tarefa da saúde pública, não é uma tarefa da saúde pública, é uma tarefa da sociedade civilizada, né? A indústria, a universidade e o Estado são fundamentais para garantir o que nós estamos buscando: alimento seguro e segurança alimentar. E esse é o nosso propósito, unir a indústria, o governo, a universidade, né, para juntar. E nossa experiência também com essas consultas públicas, essa história, parte dessa história que o doutor contou, né, para que as legislações melhorem. E a gente tem visto ao longo desses anos uma melhora significativa na participação das indústrias, a Anvisa fazendo diálogos setoriais, né? Então, a semente foi muito bem plantada em solo fértil, doutor Gonzalo. Eu não tenho dúvida que essa evolução aconteceu. E acho que essa evolução que aconteceu, ela foi fruto da gente conseguir criar esse novo caldo, né? Esse caldo em que a construção do conhecimento, a disseminação do conhecimento, a tradução do conhecimento foi fundamental. É óbvio que às vezes isso significa algumas atitudes, algumas atividades. A própria rotulagem nutricional obrigatória, ela sofreu uma resistência primária por conta de que as indústrias iam ter que levar aquele conhecimento que nós não tínhamos, né? E com aquelas letrinhas pequenininhas, para que fazer uma coisa que é ilegível? Quem quiser ler, vai ler, né? Então, não foi uma transformação do rótulo, foi uma transformação do modelo, de toda a cadeia. Doutor Gonzalo, falando dessa evolução, falando, né, também dessa educação do consumidor via rótulo, em 2020, a Anvisa publicou uma nova legislação de rotulagem nutricional e nela ela implementou a rotulagem nutricional frontal, né? As lupas que a gente vê com alto teor de açúcar adicionado, de gordura saturada ou de sódio. Pensando nessa informação, o que o senhor vê, né, desse avanço perante a educação do consumidor e também como que a indústria pode usar isso como uma vantagem? Acho que uma questão que eu não coloquei de maneira adequada e que eu quero recolocar agora, eu falava que vigilância sanitária não começou em 1999, né? Tem 5.000 anos na área de alimentos. Além disso, eu acho que a gente tem que ter a humildade de fazer uma observação do que acontece no mundo, né? Então, é óbvio que a forma como os europeus veem o alimento é um pouco mais civilizada do que a forma como os países africanos veem o alimento. Existem problemas a serem resolvidos nestes países e existem emergências a serem resolvidas e muitas vezes nós não conseguimos dar conta dessas emergências. Daí a importância da gente estar, e esta foi uma preocupação muito grande minha durante os meus 4 anos de Anvisa, nós estamos no mundo. Não existe esse lugar chamado Brasil, onde não existe o resto do mundo. Isso também é uma herança da ditadura, porque durante a ditadura não se importava nada, né? Então, quando você falava em azeite de oliva aqui, era uma mistura de 5% de azeite de oliva e 95% de óleo de amendoim, né? Ou de algodão, ou seja lá o que for. O fato é que era uma mistura, né?
E de repente nós passamos a ter acesso a um produto diferente, com um modelo de consumo diferente. O Brasil se abriu para o mundo. Então existe um lugar chamado mundo. E nesse lugar chamado mundo, existe gente que está andando mais à frente e gente que está andando mais atrás. Do ponto de vista do quê? Do ponto de vista da segurança. Do ponto de vista do risco do consumo se transformar em dano. E uma das coisas que nós fizemos, nós temos que acompanhar tudo o que acontece nesse mundo do alimento. Nós temos que ir atrás do Codex. O Brasil tem que ter representantes em todas as reuniões do Codex. O Brasil tem que ter representantes em todas as grandes instituições multinacionais. Hoje nós vivemos um tempo do multilateralismo. Apesar do Trump estar fazendo as bobagens que ele está fazendo nos Estados Unidos, ele está quase conseguindo destruir o multilateralismo. O multilateralismo vai passar o tempo do Trump, porque se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida é que nada resiste ao tempo. Então o tempo vai resolver uma parte dos problemas que estão sendo trazidos hoje em dia. Então, na medida em que isso acontece, eu tenho que estar conectado com o que acontece no mundo. E nós resolvemos nos conectar. Estivemos presentes e estamos presentes. Hoje o Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária é a agência mais respeitada do terceiro mundo. Não existe nenhuma agência com o nível de respeito que a Anvisa tem. Por quê? Pela sua presença e pela sua disposição de enfrentar todos esses desafios que a evolução trouxe para que a gente conseguisse reduzir a probabilidade de risco virar dano. Nesse sentido, nós estávamos e estamos olhando para o que acontece na Europa, para o que acontece nos países vizinhos aqui, Argentina, Chile, Costa Rica, os países mais desenvolvidos. E aí nós tomamos contato com a lupa, né? com essa ideia de levar essa informação fundamental para o nosso consumidor. O que é que mais mata hoje? O que mais mata hoje são as doenças cardiovasculares. 35% da mortalidade brasileira são doenças cardiovasculares, onde hipertensão, diabetes e obesidade são fundamentais. Por que as pessoas são obesas? Porque elas são sacanas? Não, obesidade é uma doença. É uma doença que precisa ser tratada. A hipertensão é uma doença que nós não sabemos o que provoca, mas ela é fundamental. Os acidentes vasculares cerebrais, o derrame, o infarto no miocárdio, tem um componente fundamental aí que é a hipertensão e a obesidade, e muito frequentemente a diabetes. 60% da população brasileira hoje está obesa. 20% tem pressão alta e não sabe. 10% tem diabetes e também não sabe que são doenças silenciosas. O que tem a ver a diabetes com a glicose? Tudo. O que tem a ver a obesidade com o consumo de gordura? Tudo. O que tem a ver a hipertensão com a presença de sal nos alimentos? Tudo. E o que nós estamos fazendo para informar o nosso cidadão? Nada. Então, as lupas vieram para isso, né? Primeiro, a rotulagem nutricional obrigatória veio para isso. E posteriormente, a evolução, que os países europeus saíram na frente. Por que eles saíram na frente? Porque eles são civilizados. O que é civilização? Essa é uma boa pergunta para você que está nos assistindo. O que é civilização, na sua opinião? Eu tenho uma opinião. Civilização é conhecimento e respeito ao conhecimento. Então, eu acho que essa evolução foi sangrenta, né? Você participou dessa briga do lado da indústria. Foi muito importante, né? Houve uma resistência. Não, mas como é que eu vou pôr aqui no meu alimento um aviso: cuidado, tem sal demais nessa comida que eu estou te vendendo. Tem gordura demais nessa comida que eu estou te vendendo. Eu não quero vender um produto em que eu coloco uma advertência.
tem que vender o produto com advertência. O cidadão tem direito a saber que ele está consumindo alguma coisa que ele gosta, mas que tem risco naquele consumo. Então, essas batalhas são batalhas do conhecimento e batalhas da civilização. O Brasil avançou muito no processo civilizatório. Eu acho que isso tudo é fruto de conhecimento e também de olhar para o mundo. Né? Nós não criamos nada, nós olhamos o que os países mais desenvolvidos e mais civilizados estavam fazendo. Eu acho que esse é um jeito muito importante de a gente acompanhar o que acontece no mundo. E por isso, uma das disposições que a gente gerou durante o período de Anvisa foi: nós nunca vamos chegar antes, mas nós nunca vamos ser os últimos a chegar. Nós vamos ter que ir incorporando aquilo que o mundo for descobrindo, que transforma o consumo em um ato civilizatório. E sem dúvida foi importante também essa participação. A gente participou dos processos de consulta pública da Lupa, de desenvolver essa capacidade de aprimorar. A indústria participou ativamente, então deu sugestões, trouxe bastante insights, né? Fez testes dos produtos, então foi uma colaboração forte. Foi difícil, mas deu certo. Deu certo. Não, e com certeza o objetivo de todos no final é que o consumidor entenda, né, o produto. Então é um trabalho que sempre vai ter uma evolução e sempre o foco tem que ser o consumidor. Com certeza. Isso já trazia no trabalho do mestrado, né? O Gonzalo teve a oportunidade de colaborar também bastante no trabalho da ontologia nutricional, e ele trouxe os insights dos consumidores, dos grupos focais, consumidor, governo, profissionais de saúde na época, que queriam uma informação melhorada, mais específica, mais clara para o consumidor. Então nós realmente evoluímos também nesse sentido, estamos evoluindo, né? E o doutor comentou sobre o Códex Alimentários, né? Então a gente sabe, né? A Anvisa tem uma participação muito ativa, o Ministério da Agricultura também, dentro das suas áreas de especialidade, e agora a rotulagem também está evoluindo lá no Códex, as discussões para modernização, para usar, por exemplo, códigos QR Codes, né? Como é que o senhor vê essas oportunidades para o Brasil e para o mundo? Não, eu acho que isso é muito importante. Veja, é verdade que uma parte desse multinacionalismo nosso nasceu em função da existência do Mercosul, né? O Mercosul está passando por uma crise atualmente, primeiro porque a Argentina se afastou, né? O Mercosul é um mercado de inicialmente de 4 países, agora está aumentando para 4 países. 2 países, Paraguai e Uruguai, são relativamente pequenos, uma economia pequena, né? O Brasil e a Argentina são 2 economias importantes. E a Argentina, agora com Milei lá, se afastou dessa ideia do multilateralismo e da importância de constituir um mercado no Cone Sul. Vamos ver como é que isso caminha. Mas, de qualquer forma, essa ideia de olhar para o mundo, ela foi também construída a partir da tentativa de construção do mercado comum do Sul, aqui do Mercosul. Olhando para o sucesso que está sendo, né? A área do euro, a constituição da Comunidade Europeia de Nações, que apesar da Inglaterra ter saído, eu tenho certeza que hoje o arrependimento dos ingleses é muito importante. Eles gostariam de voltar, mas teriam que assumir que erraram ao sair da Comunidade Europeia, né? Mas, de qualquer forma, não tem jeito de você ser o maior produtor de proteína animal e vegetal do mundo, como é o caso do Brasil neste momento, sem você participar desses órgãos que são fundamentais para garantir o alimento seguro no mundo. Então, nós só acompanhamos essa tendência mundial. E eu acho que é fundamental que a gente não perca esse bonde, que é um país que tem sol o ano inteiro, é capaz de ter 3, 4 safras por ano, ou seja, a produção de alimentos
se a gente conseguir destravar a destruição do meio ambiente para produzir alimentos, eu acho que não há necessidade de destruir o meio ambiente para produzir alimentos num país que tem as condições que o Brasil tem. Nós temos que respeitar os nossos 6 biomas. O bioma mais destruído é o bioma do Pampa. Nós temos 2% de Pampa sobrando. A Mata Atlântica, 13% de Mata Atlântica. Destruímos também o Cerrado, importantemente agora, o Pantanal, a Amazônia e o bioma do Nordeste, a Caatinga. Então, a destruição dos biomas pode nos levar à destruição da raça humana, né? Veja agora esse problema do aumento da temperatura, né? Nós estamos vivendo um espaço de destruição do meio ambiente. E esse espaço de destruição do meio ambiente, a médio e longo prazo, significará a desertificação do país, ou seja, não vão produzir mais nada. Então, tudo isso tem que ser repensado pela sociedade brasileira. E olhando para o mundo, porque nós somos importantes produtores de alimentos para o mundo. Então, isso exige uma capacidade mais fina da construção desse diálogo entre indústria, agricultura, universidade e as necessidades do mundo. Então, não é fácil fazer isso, não é fácil, mas é possível, né? Precisamos dar força, principalmente, à democracia brasileira. A democracia é o jeito de governar, né? E o jeito de governar um país desses é fundamental para que a gente consiga esses avanços civilizatórios. É através da democracia que nós vamos conseguir esses avanços civilizatórios. Eu acho que a regulação sanitária e o órgão, que é o caso aí, a vigilância sanitária, a Anvisa e as vigilâncias sanitárias individuais e municipais, fazem parte, são uma peça dessa complexa oliveçaria aí de funcionamento da vigilância sanitária. É uma construção, né, doutor Gonzalo? É uma construção cuidadosa, estratégica. E da qual todos têm que participar. Sim. Não é uma coisa dele, né? Eu, às vezes, me vem como, ali está o cara, tal. Não tem um cara. Quem fez isso foi a sociedade brasileira, né? Eu estava lá, eu era um dos agentes, mas foi a sociedade brasileira que construiu a nova vigilância sanitária. E qual o risco que o senhor vê das empresas não acompanharem, né, essas mudanças que acontecem em discussões no mundo? Quem não acompanhar, desaparece, entendeu? Quer dizer, se nós mantivermos o Brasil funcionando como uma democracia, né? Parece que é uma coisa secundária essa história de democracia, né? Quer dizer, a maioria das pessoas querem falar de sobreviver, né? O que eu acho que é natural. Mas a forma do homem viver em sociedade é fundamental que seja através de uma democracia e não através de uma ditadura. E através de uma democracia tem o império da lei que é feita criando consensos na sociedade, então é feita uma regra jurídica para viver na sociedade. Então, essa regra jurídica para viver na sociedade chama Constituição. Depois nós temos que eleger legisladores e executivos para governar o país. Então, isto é fundamental. Se isso acontecer, nós podemos construir uma sociedade onde o consumo não mate, onde o consumo sirva para gerar novas pessoas, novos cidadãos. Então, isso tudo é fundamental que tenha uma vigilância sanitária respeitada e que não tenha que ser uma vigilância sanitária policial, que seja uma vigilância sanitária olhada por todos, construída por todos, né? É óbvio que vão haver diferentes visões sobre diferentes problemas,
né? Como foi o caso da lupa. Num primeiro momento, a indústria resistiu, a indústria não queria. Num segundo momento, ela concordou que é importante que seja a informação levada ao cidadão. E essa informação está sendo levada. Então, são transformações complexas, mas são transformações que nós temos que conseguir fazer junto com toda a sociedade. Certeza, é importante, né? Sempre estar acompanhando e estar participando. Fico pensando nessa construção da regulação, normalmente é feita pela área regulatória das empresas, né? E que é a nossa área de expertise, grande área de expertise. E a gente vê que a visão, né, muitas vezes um pouco mais simplista da área regulatória, de que ela só acompanha o dia a dia, o registro do produto e tal, mas olhando para toda essa complexidade que o Dr. Gonzalo traz, né? Nós acreditamos muito como InovaReg que é fundamental que essa área regulatória seja estratégica, que uma inteligência regulatória seja colocada junto com a ciência, junto com o conhecimento, para elevar essa regulação. O senhor concorda com isso? Vê que tem oportunidades nas empresas? Não só concordo, como eu também acho que ela tem uma complexidade própria. Essa complexidade, ela exige de vez em quando tradutores. Eu acho que o InovaReg é um componente dessa tradução, né? Nem toda empresa vai ter condição de ter uma área de regulação que entenda a complexidade do que está acontecendo do ponto de vista regulatório naquele espaço de produção, naquele espaço de comercialização, né? E aí eu acho que é importante que a gente tenha possibilidade de lançar mão, principalmente as empresas médio e pequeno porte, de lançar mão de fontes de conhecimento que permitam que elas entendam como elas se inserem dentro do mercado e fazer com que elas consigam cumprir com a sua tarefa. Qual é a tarefa? Não existe nenhuma empresa que venda algo que não seja necessário. Né? Nós sempre produzimos e vendemos coisas que são necessárias. Necessárias às vezes por qualquer coisa, né? Nem tudo é tão importante para a vida, mas as pessoas querem aquilo e têm direito a ter esse acesso desde que tenham condição de comprar. Então, eu acho que é fundamental que exista uma interpretação do instrumento regulatório que é voltado exclusivamente para a questão do dano e não para a questão do consumo. Embora uma parte desses produtos sejam fundamentais. Nós não vivemos sem remédio, então preciso de remédio. Nós não vivemos sem comida, preciso de comida, né? Mas ao mesmo tempo eu preciso de remédio seguro, eu preciso de comida segura e que seja eficaz, né? Que produza os efeitos esperados. Então existe aí uma dificuldade interpretativa. Essa dificuldade interpretativa é o que nós estamos chamando aqui de regulação. Então, eu espero que a InovaReg consiga cumprir esse papel na sociedade. Obrigada, e vamos cumprir, temos esse propósito, doutora Gonzalo. Com certeza, a gente está aqui para ajudar, né? Com que cumpra. Doutor Gonzalo, e sobre avanços nessa comunicação, né, no rótulo para o consumidor? A gente vê, né, que tem muita coisa que né, a legislação ela já traz diversas regras, o que não pode comunicar, o que o senhor vê do que a gente tinha antes para o que tem hoje dos rótulos, eles estão mais claros? Eles estão mais claros, mas é óbvio que ainda temos muitos avanços a realizar, né? Por exemplo, a questão das alegações funcionais, né? Então tem um território aí pantanoso, que é esse território das alegações. Que alegações podem ser feitas e que alegações, para serem feitas, tem que ter comprovação prévia. Então, esse é um território limítrofe e que está sendo desbravado continuamente, né? Então, vamos ter que continuar tentando desbravar esse final do território, aí, essa fronteira do território, porque de fato existem alimentos que têm condições diferentes, né? E nós vamos ter que aprender a lidar com eles.
E volta e meia a gente aprende que tem alguma coisa que a gente fazia que já não serve mais, né? Então, há bem pouco tempo aí, esses dias, estão falando da cúrcuma, né? Que a cúrcuma nós estávamos usando de um jeito e é perigoso usar daquele jeito. Isso o tempo todo está acontecendo. O que é? É conhecimento, é capacidade de observação. Então, não vejo isso como uma coisa não natural. É natural. O conhecimento transforma a realidade. E o tempo todo nós estamos aprendendo. Seria ótimo que nós descobríssemos mais alimentos que, além de alimentar, diminuísse o colesterol, aumentasse a nossa felicidade sem viciar, né? Enfim, essa fronteira é uma fronteira que vai estar continuamente se expandindo. E o que nós temos que fazer é garantir a nossa capacidade de acompanhar esse conhecimento, interpretar esse conhecimento, levar esse novo conhecimento para a sociedade. É muito importante, assim, e regulatório estando próximo do negócio, estando próximo, né, desde da concepção do produto, né, consegue direcionar e ajudar a fazer essa comunicação melhor. Doutor Gonçalo tocou num ponto das alegações de saúde funcionais, até fazer um parênteses aqui, que recentemente nós atendemos uma empresa que teve seu produto recolhido pela Anvisa por usar alegações funcionais de saúde não aprovadas pela agência. E isso mostra a importância dessa gestão de risco, de ter uma inteligência, né, regulatória, né, nesse sentido, de saber que quando pode, o que não pode utilizar, né? E também conversa com a legislação de recolhimento de produtos, que é relativamente recente, temos aí 10 anos, né? A primeira versão, depois saiu uma republicação em 2022, mas que com o avanço da legislação de recolhimento, cada vez mais nós vemos tanto recolhimentos voluntários como recolhimentos impostos pela Anvisa, né, doutor Gonçalo? Faz parte da complexidade do domínio do conhecimento. Sempre vai existir isso. E sempre vai existir uma certa pressão de algum setor da indústria em relação a fazer alegações, né? Sempre tem alguém querendo inventar alguma coisa milagrosa. Infelizmente, é assim. E daí a importância da vigilância sanitária estar ativa e, mais ainda, o mercado estar ativo. Porque alguém que lança um produto que tem alegações mentirosas, ele não está só se beneficiando, ele está prejudicando outras empresas que estão trabalhando de maneira correta, que estão levando ao mercado um produto adequado e com os devidos cuidados. Então, de novo, a responsabilidade por uma boa vigilância sanitária é da sociedade, além do órgão regulador. Nós todos somos responsáveis por aquilo que nos afeta. Nós não podemos fugir disso, né? A vigilância das toxinfecções alimentares não são responsabilidade da Anvisa, é responsabilidade de todo mundo garantir que o alimento seja seguro. Então, acho fundamental que essa visão e a exigência de que a vigilância sanitária funcione é fundamental. Esse é um outro problema, né? A vigilância sanitária não é da vigilância sanitária, é da sociedade. Então, é importante que ela seja fiscalizada pela sociedade, pelos consumidores, pela indústria produtora, né? É muito frequente também a indústria vir com a história de que, olha, eu não quero prejudicar a vigilância sanitária falando que alguma coisa não está funcionando. Pelo contrário, você tem a obrigação de comunicar a vigilância sanitária porque alguma coisa não está funcionando. A vigilância sanitária, volto a dizer, nós não somos oniscientes. Então, a participação de todos na construção daquilo que é importante para todos é fundamental. Fundamental. Essa empresa que eu comentei sobre o processo de recall que nós suportamos, né, ela tinha muito desconhecimento do que poderia uma empresa menor, né, mas com os aprendizados, tudo que nós orientamos,
refez, né? Então foi um caso muito bacana de trabalho. Né? Então, mostra exatamente isso, doutor Mozal, como a responsabilidade é de todos e das empresas, a partir do momento que elas conhecem, né, tem mais conhecimento, enfim, tem que ser antes, na verdade, da produção, mas, enfim, erros de percurso acontecem na vida. Sem dúvida. Então, esse foi um exemplo bacana da nova regra. Puxando o gancho, né, um pouquinho nisso de recall, também acontece em outros casos, né, que às vezes pode não ser por algum desconhecimento da empresa, né, pode descobrir em algum momento do processo, alguma coisa de algum ingrediente. E quanto fazer esse processo do recolhimento da forma correta, ela pode ajudar a proteger a imagem da empresa? Ninguém gosta de recolher nada, né? Ninguém gosta de errar. E uma coisa que é importante a gente ter a noção é que uma coisa é errar, outra coisa é reconhecer o erro e corrigir esse erro. Então, eu acho que as indústrias têm que ter essa noção de que o reconhecimento de um erro e a recondução dentro do mercado é fundamental e produz uma perda momentânea para a empresa, sem dúvida. Mas muito pior seria descobrir isso através de um terceiro. Então, se antecipar e tomar a decisão de fazer um recall é muito mais importante do que ter que fazer um recall porque o IML descobriu uma morte provocada por um produto da sua empresa. Então, essa é uma questão bastante mais complexa, porque exige uma disposição das empresas de reconhecer isso. As grandes empresas são muito tranquilas, elas reconhecem isso. Nós temos visto esses recolhimentos, por exemplo, que têm sido feitos com a possibilidade de existir algum tipo de contaminante específico num processo de produção. Mas é algo com o que a gente ainda tem que aprender. Tem que amadurecer, né? Como a Amanda disse, é uma legislação relativamente nova, mas acho que o mercado vem amadurecendo. Antigamente eram mais comuns os recalls de carro apenas, né? Começou a de alimentos 2015, que regulamentou, enfim, e numa crescente, eu passei por 2 processos intensos em grande empresa, não foi fácil, mas a experiência da pequena empresa trouxe uma outra visão para a gente, né? Do quanto as empresas menores precisam de mais apoio, né? De mais conhecimento, de um trabalho mais próximo delas, né? Acho que a gente acabou falando dessa próxima questão aqui. Eu acho que poderíamos falar da sua próxima, Maria. Pode, se quiser. Não? Pode falar. Tá bom. Então, vamos falar um pouquinho sobre mudanças, né, que sempre acontecem. Então, atualmente, a Anvisa tem, tivemos alguns diálogos setoriais para poder discutir a evolução, novamente, da rotulagem nutricional, mas também da rotulagem geral, que desde 2002 não há uma revisão, trazendo informações mais claras para o consumidor, maior legibilidade. E eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre como a empresa se preparar para essas mudanças e a importância de participar, né, das consultas públicas, desses diálogos setoriais que são puxados pela Anvisa. Eu já disse isso, que a construção da regra regulatória ela é fruto direto do conhecimento, né? E o conhecimento está em contínua transformação. Nós estamos vivendo um tempo em que o conhecimento está sendo esticado ao máximo e tem muito que esticar ainda. Então, é fundamental que todos participem dessas discussões para que a gente consiga fazer uma regra que não tenha obstáculos em ser cumprida, né? Não existe regra que você possa colocar de imediato. Às vezes até pode acontecer no caso de um risco, você descobre que era uma coisa que você não conhecia e de repente descobre. Então, eventualmente, se esse risco for muito importante, você poderá eventualmente ter uma instalação imediata. Mas a regra é você ter a construção da regra e depois você ter a fase de instalação. Então, anos para incorporar a regra. A rotulagem nutricional obrigatória
demorou anos, depois a lupa também demorou anos para ser incrementada. Então, isso é natural na vigilância sanitária. O que é importante é a gente conseguir estar acompanhando o que está acontecendo. E mais ainda, não esquecer do fato de que nós não somos um mundo isolado. Nós estamos em um mundo e, dada a nossa capacidade produtiva, nós estamos cada vez mais embutidos nesse mundo pela capacidade de produção. Então, é fundamental acompanhar o que acontece fora do Brasil e trazer para o Brasil essas novas condições, porque, de alguma forma, elas vão chegar. Então, se antecipar, olhando para o que acontece no mercado na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá, é fundamental, né? O que acontece lá vai acontecer aqui, com certeza vai acontecer aqui. Dificilmente a gente vai ter alguma coisa acontecendo aqui primeiro, mas vamos lá, né? Quem sabe no futuro. Mas, por enquanto, acompanhar o que acontece no mundo é fundamental e se preparar aqui para que isso aconteça. Então, eu acho que essa função da indústria é uma função importante. Ela estar preocupada com o mercado regulador, porque ela tem condições de ganhar com essa regulação. Uma das coisas que a Anvisa trouxe, que foram fundamentais, foi uma padronização das necessidades do mercado. Havia no começo, nas discussões que a gente tinha lá em 1999, uma discussão de que uma coisa é você pedir para uma grande indústria, outra coisa é você pedir para uma pequena indústria. Não existe pequena indústria quando eu estou falando de segurança. É tudo a mesma coisa, né? Pode ser que a pequena indústria não consiga cumprir, mas se a pequena indústria não consegue cumprir, ela não pode existir. Ponto. Não pode existir. Eu não posso vender um produto que mata, um produto que produz dano. Acabou, né? Me lembro muito das discussões que a gente tinha na área de alimentos, nem tanto, mas na área de medicamentos, com os fitoterápicos, né? Olha, o fitoterápico é uma coisa tão bonitinha, é verde, é pequena, não faz mal. Não tem remédio que não faça mal, todo remédio faz mal. Então nós temos que discutir muito de perto essa questão do pequeno, né? Na área de risco sanitário, o pequeno não é bonito, né? Tem que ser seguro, não interessa o tamanho. Então, nós temos que trazer essa discussão em condições e notar que o pequeno e o grande têm que produzir um produto seguro antes de qualquer coisa. Se não for seguro, não pode estar no mercado. Ponto. Segurança não brinca, né? E a gente vê até o caso que o senhor colocou da cúrcuma, agora que teve uma discussão recente, o prazo de adequação dela vai ser muito menor do que as outras discussões por isso, porque é uma questão de segurança. A questão de segurança é fundamental, né? Então, para fazer como é que é o nome daquele prato que a gente gosta de fazer com cúrcuma? Curry. O curry. É fundamental. Não, e inclusive os suplementos alimentares, né, é a categoria que mais a Anvisa tem tido problemas, né? E fez indeferimentos de notificações, porque muitas empresas ainda estão fora, eles estão descumprindo alguns requisitos. Então, existe todo um trabalho sendo feito aí nessa categoria de suplementos alimentares, que tem evoluído ao longo dos anos também, né? E é uma área importante, né? A área dos ingredientes é uma área importante. Sem dúvida, sem dúvida. Doutor Gonzalo, qual conselho o senhor daria às empresas que querem transformar as exigências regulatórias em vantagem competitiva com um olhar de saúde? Essa é uma pergunta complexa, né? Porque é difícil de casar o que quero transformar numa vantagem regulatória, uma vantagem competitiva, que vem de uma regra que tende a controlar, de cingir
o processo produtivo. Por isso é importante a busca do conhecimento. Se você chegar antes ao conhecimento, você pode construir uma vantagem competitiva. Mas de onde vem a vantagem competitiva? Do conhecimento, né? Daí a proximidade com a universidade. Estar acompanhando, principalmente onde acontece a descoberta de novas questões dentro da produção de alimentos, é fundamental, né? E olhar para fora. Que é óbvio que nós temos hoje uma universidade com grande capacidade, né? Campinas, Piracicaba, aqui em São Paulo mesmo, nós temos polos que discutem essa questão da produção industrial de alimentos muito desenvolvidos. Então, nós temos condição de criar eventuais vantagens competitivas no campo regulatório. Mas, com certeza, isso acontece muito nos outros países também. Então, acompanhar o que está acontecendo nos Estados Unidos, acontecendo na Europa, é fundamental para você descobrir uma vantagem competitiva que é fruto do processo regulatório. Então, esse é um caminho que eu acho importante que vocês podem trilhar também, auxiliando as indústrias nacionais a darem esses pequenos saltos. Estamos com um trabalho nesse sentido. Construindo isso, estamos né? Construindo. Já fazemos, mas estamos expandindo para termos mais fontes de informação e trazermos essas tendências regulatórias para as empresas. Uma última pergunta, doutor Gonzalo. Para as indústrias que ainda não transformaram os regulatórios nessa área estratégica, que ainda vê os regulatórios como uma área burocrática, mais operacional de registro, o senhor pode dar uma palavrinha de qual é a importância desse regulatório ser estratégico e ajudar as empresas? Eu acho que nós temos que entender a importância de que o alimento seja seguro, que o alimento não produza dano quando consumido. Então, esse canal de entendimento da função do alimento na vida humana é fundamental para as indústrias, né? É óbvio que estão falando de quem está processando o alimento, e não de quem está produzindo o alimento in natura. Essas indústrias que processam o alimento têm que ter a concepção da importância da segurança do alimento. E aí ela tem que entender que não tem jeito de fazer isso numa sociedade moderna sem regulação. E seguir as regras da regulação é fundamental. Então, como difundir isso? Eu acho que esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, essa apresentação, ela é parte desse caminho, né? Levar esse conhecimento para as pessoas não imaginarem que nós estamos falando de uma burocracia, que nós estamos falando de alguma coisa extraterrestre. Não, nós estamos falando de coisas muito terrenas e fundamentais para levar ao nosso cidadão um alimento seguro. O alimento seguro é fundamental. O alimento alimenta depois de ser seguro. Se o alimento não é seguro, ele não alimentará, né? Então é fundamental que a gente entenda isso. E as indústrias e os empreendedores da indústria têm que ter essa noção de que, primeiro de tudo, o alimento tem que ser seguro para depois ele ser um alimentador. E isto nós temos que aprender. Bem, doutor Vecina, foi uma honra enorme recebê-lo aqui no InovaRegCast. E a sua trajetória é uma prova de que uma regulação bem construída, bem feita, ela transforma setores, ela promove desenvolvimento das empresas e, o mais importante de tudo, protege vidas, né? Muito obrigada. Eu acho que é muito civilizatória essa atividade de vocês estão de parabéns, levar informação para esse público que está nos assistindo, da importância dessa atividade que não é uma atividade burocrática, é uma atividade da saúde pública, a regulação sanitária. Pessoal, se esse episódio trouxe reflexões valiosas para você,
Compartilhe com o colega do setor, porque essa conversa precisa chegar a quem ainda acredita que regulação é só custo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho. A InovaReg está aqui todo mês, trazendo as melhores vozes para falar da regulação de alimentos no Brasil. Sou Marília Ferreira. Eu sou Amanda Poldi e até o próximo episódio do InovaRegcast.